Meu trauma e eu. Bem-vindo, bem-vinda a esse Drops do Procura da Alma, é um conteúdo bônus. Lembrando que a gente tem já o conteúdo fechado da série Procura da Alma, lá Na Real Qual Meu Deus Funcional, o Meu Domínio e Eu, Meu Pai e Eu, Minha Mãe e Eu e Minha Condição e Eu. Aqueles 5 ali são o conteúdo principal da série, ok? Mas aí com o tempo a gente pode ir lançando um ou outro tema em conteúdo bônus, pequeno, que óbvio que a gente não vai conseguir abranger o tópico todo, mas vamos tentar dar alguns insights aí de como lidar com assuntos que geralmente vai precisar de ser tratado, lidado, entendido e sim, ter cura sobre essas coisas. Ok? Meu trauma e eu. De novo, a gente vai falar e dar alguns insights aqui sobre isso, que vai ter a coisa do aconselhamento bíblico, vai ter a coisa do livro da vida, da natureza, o que as pessoas já produziram de conteúdo sobre trauma, e aqui o que a Bíblia e a Palavra de Deus vai estar falando sobre e podendo ajudar. Então é um insight, pouca coisa, eu sei. Ok, o que é trauma? O que é trauma? Muita gente pode ter sofrido e sofreu e sofre trauma, mas assim, no geral, rápido, uma definição rápida, trauma é separação, quebra, fragmentação. A pessoa sofreu um traumatismo em tal lugar, no tal osso. O que aconteceu? Quebrou. O trauma é uma fissura, um negócio que estava inteiro e aí depois daquele evento, é uma pancada, acontece alguma coisa, um evento traumático, rompe algo, quebra algo, fragmenta algo. É muito mais comum do que a gente pensa. Tem muito mais pesquisa nessas áreas, nesses campos, do que a gente pode pensar, que só entre aspas, não estamos querendo minimizar a psicologia e a área que lida com a mente, mas tem muita coisa produzida a respeito, e eu vou indicar aqui um conteúdo para você ver de uma médica pediatra com um lastro amplo, histórico em uma área e um contato com uma pesquisa que ela teve, reveladora, e você pode também pesquisar um pouquinho, se você souber alguma coisa aí de inglês, vai ser bem legal também para o seu inglês. Ok, trauma, o que é trauma? Separação, quebra, fragmentação. Podemos ter traumas físicos mesmo, então como eu acabei de falar, quebrou uma perna, quebrou um negócio, rompeu um tendão, isso é um trauma, ou tá com uma fissura, tá por um fio, tal coisa, mas ali tem partes daquela unidade foram quebradas, foram danificadas e precisa juntar aquilo, senão vai acontecer algo ali, aquela pessoa vai ter que compensar ou viver com aquela dor ou com algo ali, enfim, algo até pior acontecer. Que o trauma, o meu trauma tem a ver com essa conversa, Rafa? Eu tô bem, eu tô legal, ou não, eu não quero nem falar disso, porque eu não consigo nem pensar nessas coisas. Tá vendo? Só da gente começar a mexer nesse assunto, a gente começa a ficar mais sensível. O que pode ser um trauma? Uma separação aí. Então, trauma, separação. Separação minha dos meus pais. Eu não vivi com os meus pais. Uma separação dos meus pais. Eles se separaram. O pai da mãe separou. Uma separação minha ou da minha família, daquele lugar que eu achava que era o lar, era a segurança. Então, sair do lugar seguro foi um trauma para mim. Só estou dando aqui exemplos, né? O que pode ser também pensar em quebra, trauma, quebra de confiança, quebra de dignidade, quebra de humanidade. E aí você já pode estar pensando em algumas coisas aí que quebraram, que podem ter quebrado a tua confiança com alguém muito importante para você, como um pai, uma mãe, um irmão, enfim, um tio. Quebra de dignidade, mexer na dignidade do ser humano, eu estou falando em termos bem básicos e vitais. Ao se quebrar, fragmentar a dignidade de alguém, você está causando ali um trauma, ou está sofrendo. Fragmentar o que? A mente, a alma, o coração. Ok? Eu já dei um exemplo em um outro vídeo aqui, por exemplo, em coisas sobre abusos, por exemplo, de figuras paternas, pais ou figuras paternas, o quanto isso pode causar
na vida dos filhos ou das crianças. Eu tenho aqui um tratado aqui de um aconselhamento bíblico de o cara chama Edward Welch. Aí ele está falando aqui de um transtorno de personalidade múltipla, ou seja, sabe aquela pessoa que tem várias personalidades? Geralmente, olha o que ele fala, também tendo contato com pesquisa feita e tratamentos e outras coisas da psicologia, e aí ele tenta absorver o máximo possível daquilo para depois tratar com a Bíblia. Aí aqui ele diz aqui, no caso do transtorno de personalidade múltipla, geralmente estamos diante de pessoas que vivenciaram ou testemunharam pecados terríveis, à semelhança do que aconteceria com todos nós. Suas respostas foram complexas, é como se tivessem sido fraturadas ou fragmentadas, e cada fragmento representasse uma reação diferente ao abuso. Algumas respostas podem ter sido pecaminosas, como por exemplo ira injusta, mas muitos desses fragmentos são respostas que possuem precedentes nos Salmos e poderiam estar dentro do limite da fé. Esse aqui é um conselheiro bíblico ao ver e relacionar como se tratar, como que a igreja, pessoas, como que a gente trata, cuida, entende o transtorno de personalidade múltipla. Geralmente vão ser pessoas, né, se você cavar, pessoas que vivenciaram ou tiveram contato com pecados, testemunharam pecados terríveis. Pensa em abuso físico, violência, né? Abuso emocional. Tem muito do abuso emocional, de uma pessoa que domina a outra e está sempre esmagando a outra pelas emoções, pela autoridade, a figura paterna, materna, ou de uma autoridade na vida de outra, tem uma força que o outro não consegue reagir. Então, quando esse aqui fala certas coisas e se porta de certas maneiras, esse aqui o menor, o mais jovem, a criança, só se encolhe e está ali sofrendo abuso emocional e abuso sexual também. Geralmente isso causa um trauma, uma quebra, uma fragmentação na pessoa que está sofrendo aquilo. Ou muitos casos de transtornos, por exemplo, de personalidade, muitos casos têm a ver com isso. Mas claro que nem todo que sofreu o abuso desse tipo vai sofrer um transtorno de personalidade múltipla, mas alguma coisa vai manifestar na vida, algo vai acontecer em resposta ao trauma. E aí tem muito conteúdo para a gente compartilhar, para você ir atrás. Por exemplo, uma relação bem direta, bem rápida daqueles que desenvolvem vícios por substâncias ou o que quer que seja. Pensa em substância, não só o álcool, não só a droga, mas também, certamente, mas pensa também em abuso de substâncias, assim, comida, abuso de algumas coisas, vícios em gerais. Dá para rastrear traumas em pessoas. Claro, a Bíblia vai estar em cima, a revelação geral na natureza, observação, a ciência e tudo mais, tem algo para nos dizer. E a Bíblia vai ler esse algo e vai falar que a nossa reação também é uma reação pecaminosa sobre aquilo. Mas não dá para negar a influência de um trauma na vida de uma pessoa, ok? Eu queria trazer mais um conteúdo aqui para você, dessa pesquisa que eu te falei, dessa pediatra que tomou contato com essa pesquisa bem maior de outros médicos, com outras coisas feitas com 12.500 adultos. E depois eu vou te falar como é que eram a maioria desses adultos, mas vou te falar o que foi pesquisado. Então foram rastreados experiências adversas na infância. Então você vai falar, experiência diversa, Rafa, que isso? Isso é coisa de Nutella. O homem raiz, a mulher raiz não liga para a adversidade. A gente não está falando de adversidade como dificuldade. Também argumentamos aqui nos vídeos sobre pai e mãe que faz parte de uma boa maternidade e paternidade ajudar o filho a desenvolver força e resiliência nos desafios para as suas lutas. Então tem dificuldade, o pai e a mãe vão propondo dificuldades saudáveis. Não é essa diversidade que está sendo dita nesses estudos. Então, experiências adversas na infância é trauma.
é coisa que não deveria estar acontecendo, é uma dificuldade que não é saudável de se trazer, de se deixar viver aquela criança. Como, por exemplo, né? Então, tudo muito bem rastreado ali nessa pesquisa com essas pessoas. Quais são as coisas que vão compor esse item aí de experiências adversas na infância? Abuso, de novo. Abuso físico. Abuso emocional. Abuso sexual, negligência ou ausência, então nem só o mal ativo sendo causado, mas um mal passivo, a retirada da figura, então negligência paterna e materna. Então isso também é uma condição, uma experiência diversa na infância, é um trauma, a falta de um pai e uma mãe, ou os dois, cada um desses vai dar um ponto ali para essa pessoa ver num índice ali de quantas experiências adversas na infância tiveram. Negligência, então negligência ou a falta de pai ou mãe ou os dois. E essa negligência também vai estar ali no negligência física ou emocional. A ausência do pai fisicamente ou da mãe fisicamente. A ausência do pai ou da mãe emocionalmente. Está presente de corpo, mas a cabeça em outras coisas, a atenção, o cuidado em outras coisas. Além disso, pais que têm uma condição ou um problema ou uma condição mental. Não dá para negar, tá? Então, pessoas têm coisas mentais. Então, a criança que tem um pai com um problema mental ou emocional e aquilo tem e é persistente naquela pessoa, a criança está sofrendo então uma experiência diversa na infância dela. Ou um pai que tem uma dependência por substância, seja álcool, droga ou outra coisa, remédio, o que quer que seja. Então, pais com condições mentais, pais com dependências de algo. E isso é uma experiência diversa na infância. Um pai preso, uma mãe presa, encarceramento. Isso é uma condição traumática para essa criança. Pais se separando. Mas não teve divórcio, foi tudo amigável e está tudo bem. Ok, a gente sabe que você não precisa ser teólogo, não precisa crer em Deus, não precisa de nada para saber que era para estar o pai, a mãe e o filho, a filha, os filhos. E aí, quando tem esse trauma aqui, a criança embaixo tem um trauma. Tem. Mas não teve divórcio. Teve o trauma. Teve o divórcio. Tem o trauma. E violência doméstica, seja a criança sofrendo a violência, seja o irmão ou a irmã, seja a mãe ou o pai, alguém ali tendo violência doméstica, tem de novo uma experiência diversa na infância. Então, quanto maior é o índice desses negócios aqui, a pesquisa vai dizendo que tem uma relação não só com coisas assim, a pessoa vai ter problema, ela vai acabar fazendo besteira na vida, de usar porcaria na vida. Não é só isso. Na infância o cérebro está sendo formado e é nesse momento que sistema imunológico, algumas glândulas, coisas de sistema de sobrevivência, etc. e tal, eles estão sendo formados. O estresse o tempo todo causado por essas coisas. Nesta criança vai desenvolver uma outra biologia nela diferente, que ela vai ter menos saúde física. Não estamos falando de isso é muito... não, é físico. É físico. E aí eles traçaram a correlação entre tantos traumas, né, mais de 4 traumas desses aqui falados, ou condições adversas, e com uma condição 2,5 vezes mais chance de ter um infarto, 2,5 vezes mais de ter tal coisa, 4 vezes mais de ter uma depressão, 12 vezes mais de pensar em tirar a própria vida. São coisas que mudaram a biologia da pessoa e ela tem que se entender e tem que ter um tratamento holístico ou integral. Não só falar, vira homem, vira mulher, para com isso daí, tá entendendo? Enfim, o que foi descoberto é que 67% dessas pessoas, ou das pessoas da população, sofrem de pelo menos uma coisa dessa. Então é muito comum, a gente tem que ter muito cuidado para lidar um com o outro, saber da história um do outro, não jogar no lixo a coisa, ou a condição, ou o que a pessoa viveu, sabe? Entender essa pessoa já é um passo, conversarmos, né? A Bíblia fala sobre isso,
É muito legal a gente perceber que a conversa traz alívio, cura, sim. E aí a gente tem mais dados sobre isso, mas o principal aqui é que não tem como a gente negar que condições traumáticas aqui numa infância trazem algo aqui para a nossa vida de juventude, desenvolvimento e adulto. Condições essas aqui que vão ser alteradas biologicamente, emocionalmente, mentalmente talvez. E aí a gente tem que lidar com isso. Eu queria deixar para você não apenas a má notícia, claro, mas a boa notícia é que Deus quer te curar, quer te integrar, quer fechar essa quebra aí que teve, você entender, como já falamos em outros vídeos, a humanidade e o pecado daquele que te causou mal, mas também entender as coisas que te causaram, o que foi causado em você e o que ainda está reverberando, o que ainda está tendo eco hoje. Você se entender e procurar sim ajuda, procurar conversar com pessoas, colocar para fora, dependendo das coisas, certas atitudes vão ter que mudar ou certas coisas evitadas e tentadas outras, mas aquilo não está mais te definindo, mas já está deixando você se entender melhor, falando, é por isso que eu não gosto de tal coisa, é por isso que eu já, quando acontece tal coisa, eu já saio correndo e nunca mais quero falar. Não, calma, se entenda e comece a entender o que Deus está fazendo em você. Claro, você que já está numa caminhada com Deus sabe que em Jesus tudo tem reconciliação. Ele quer reconciliar até esses fragmentos aí de dores e de partes que ficaram ali, falando, eu não quero mexer nisso. Ele quer que você mexa nisso, mas sabendo que tem paz e falando, deixa eu te mostrar a nova vida e você integral, inteiro de novo. Você não vai negar tal coisa, mas aquilo não vai te definir, mas você vai ver os efeitos e também deixar eu te tratar, Jesus falando com você, eu te tratar nestas coisas também. Olha a tua resposta que você sempre dá para isso, olha como você sempre se fecha para isso, isso não é de Deus. Vamos tratar isso e você começar a levar esses papos com Deus também e com o povo de Deus, tá bom? Se necessário, procure ajuda sim, não tenha vergonha. Vai conversando com as pessoas, mas sempre volte para a Bíblia. Colossenses capítulo 1 vai dizer, do verso 13 ao 22, e eu vou resumir, que Deus nos retirou do reino das trevas, no reino dos traumas, e nos colocou no reino do Filho amado Jesus. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e foram traumatizados, separados, fragmentados de Deus, da glória, da presença de Deus, mas Jesus é a reconexão. Todos nós, de certa forma, a humanidade está num estado de trauma, nem tudo está perdido, porque tem a imagem de Deus, mas está num estado de separação daquele que é a verdadeira vida. Então todos nós temos que entender que há a volta em Jesus, mas também saber lidar com os nossos caquinhos conforme eles vão sendo integrados por Jesus. Em Colossenses, do capítulo 1, do verso 13 ao 23, fala como Jesus é o centro de toda a existência e vai chegando no final ali, o 19, por exemplo, foi do agrado de Deus que em Jesus habitasse toda a plenitude e por meio de Jesus reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês inimigos por causa do mau procedimento de vocês e até de outros. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos e inculpáveis e livres de qualquer acusação. Eu queria deixar mais um verso com você, para você que luta talvez com seus pensamentos, suas emoções e coisas que vêm atormentar aí, para você lembrar como Paulo, em 2 Coríntios capítulo 10, verso 5, é um outro contexto, é um outro argumento, mas ele diz assim, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para levá-lo obediente a Cristo. Pensa nesse princípio, enquanto você já vai tendo contato com as coisas que aconteceram na tua vida, tudo bem, mas deixa Jesus
pegar todos os seus pensamentos e os seus cacos e deixa isso ser trazido para Ele. E você mesmo, sobre a tua própria mente, quando coisas começarem a acontecer na tua cabeça, pega esses pensamentos, pega essas coisas assim, ó, pega, fala, não, você vem comigo, miserento lazarento, eu vou te levar cativo, vou te levar para Jesus. Ah, você não presta porque você... Geralmente a pessoa que sofre o trauma, ela tem algumas coisas dela mesma, tal. Pega isso, leva para Jesus e fala, ó, Jesus, isso aqui é um pensamento meu, é muito zoado, ou isso aqui realmente aconteceu, mas está aqui. Prende isso e leva para Jesus. Confia no Rei dos Reis, aquele que se fragmentou e se traumatizou para que a gente pudesse ser integrado e salvo até de nós mesmos. Jesus é aquele que nunca nos causou um mal e Ele está trazendo outras pessoas também para isso. Ele é o nosso Salvador, integralizador da nossa alma, do nosso pensamento, a nossa pessoa. Não negue, veja os ecos ainda na tua vida e comece a deixar Deus tratar cada uma dessas coisas. Deus te abençoe. Ele está com você. Deus te abençoe.